Resultados de nossas orações para o presidente. Mensagem do dia 26 de janeiro de 2019. Obrigado, Senhor Jesus, por compartilhar conosco os resultados de nossas orações para nos encorajar a continuar orando. Senhor, por favor, conceda-nos o presente de trabalho e abnegação pelo bem da nossa nação e do mundo. Meus queridos moradores do coração, tenho algumas atualizações para você sobre como suas orações estão funcionando e também sobre como poderíamos falhar e estar em guerra nuclear da noite para o dia. Isto vem de várias fontes humanas diferentes. Disseram-me que, em novembro, houve uma tentativa de um submarino britânico armado com um míssil russo de ponta nuclear que quase conseguiu explodir a Casa Branca com o presidente Trump e o vice-presidente Pence. É incrível para mim, porque eu continuei tendo visões de tal coisa sendo tentada. O submarino foi destruído pelos nossos militares. Se isso tivesse acontecido, Pelosi teria sido presidente e Hillary Clinton vice-presidente. Pelosi teria renunciado e Hillary se tornaria a nova presidente dos Estados Unidos e nos levaria a uma guerra nuclear com a Rússia. Graças a Deus Todo-Poderoso, isso foi parado, porque você esteve orando. Há um tremendo progresso sendo feito pelos pés de barro para a sua morte. Mas tudo o que realmente posso dizer aqui é que ninguém ouviu Obama ou Hillary atualmente por muito tempo. Ouvi dizer que ele adora cantar, especialmente em uma sala fechada com uma janela voltada para Meca. Mas Hillary, não tanto. Curiosamente, também me disseram que os Estados Unidos tiveram que ordenar a prisão de navios da Rússia para lidar com a grande rodada de 50 mil pessoas indiciadas. Parece que a paralisação deu ao nosso presidente a oportunidade de limpar algumas coisas no ramo executivo sênior do governo, Congresso e Senado. Eu também ouvi dizer que Soros não existe mais. Tudo o que posso dizer é que essas várias fontes são altamente consideradas, mas somente o Senhor tem total verdade. E Ele não está falando sobre isso, mas sinto que Ele me permitiu ouvir essas coisas para nos encorajar, porque eu tenho perguntado a Ele por dias. Por favor, Senhor, deixe-nos saber como nossas orações estão afetando o mundo. Agora, aqui estão algumas notícias potencialmente boas, da mesma fonte. Isto é o que poderia acontecer se continuássemos orando. Parece que diferentes fontes bem informadas estão dizendo que a Reserva Federal será fechada. O Gold Standard se tornará nossa nova moeda. Um jubileu acontecerá quando todas as dívidas forem perdoadas. Se você possui uma casa e está pagando, ela será sua sem qualquer pagamento adicional. Se você tem um carro que está pagando, ele será seu. Se você está em dívida, todas as dívidas serão perdoadas. Além disso, o IRS será desmantelado e não pagaremos mais imposto de renda. No entanto, pagaremos impostos sobre itens comprados e isso financiará o governo. Tudo isso pode acontecer porque os pés de barro têm roubado dinheiro do nosso governo. Mais dinheiro do que você pode imaginar. Todo o nosso imposto de renda por décadas. E isso vai acabar se Trump permanecer no cargo. Você pode imaginar como seria maravilhoso ter todas as dívidas perdoadas e os homens e mulheres corruptos e malvados eliminados do governo? Não há mais tráfico de crianças. Sem mais drogas, tráfico ilegal de drogas. Quero dizer, isso provavelmente nunca vai acontecer, mas isso poderia ser diminuído, talvez por 70% ou 80%. Queridos, tudo isso pode ser feito se continuarmos orando pela segurança do presidente e também por sua humildade. Sendo um cristão novo, é fácil obter autoconfiança, mesmo como um cristão experiente.
E o Senhor está me ajudando a reconhecer mais da minha natureza pecaminosa. Mas Donald precisa de um coração para os pobres da nossa nação. O Senhor nos deu os pobres para que pudéssemos provar nosso amor por Ele através deles. Sim, os pobres são um presente de Deus para nos acalentar e nutrir. Eles são nossa oportunidade de mostrar nosso grande amor por Jesus, porque Jesus vive neles. Bem-aventurado aquele que cuida dos pobres, o Senhor o livrará no dia da angústia. O Senhor o protegerá e preservará. Ele o abençoará na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos. Salmo 41, versículo 1 e 2. O presidente Trump está precisando muito desse tipo de favor permanente com Deus. Por favor, moradores do coração, orem pela humildade e ternura para com aqueles que não podem ser exemplos brilhantes de saúde, riqueza e sucesso. Eu não acho que ele perceba que a escolha de Deus para ele foi a prosperidade. Mas a escolha de Deus para os outros pode ser a pobreza. Esta é uma coisa acordada antes de você ser enviado ao mundo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre te conheci. Foi-me dito pelo Senhor que a alma é dada uma escolha sobre as circunstâncias do seu nascimento. O que suscita a pergunta: por que alguém escolheria ser pobre? Acredito que nesses momentos a compreensão é dada à alma para compreender todos os perigos ocultos de ser rico. E porque a alma está no céu, ela não escolhe de acordo com os valores do mundo, mas com os valores do céu. O Senhor promete libertar aqueles que se importam com os pobres. Ele promete não entregá-lo à vontade de seus inimigos. Por favor, ore para que Donald receba essa correção dos cristãos ao seu redor. Se a atitude dele não mudar, temo por ele, porque Deus é aquele que o está protegendo. E eu não quero vê-lo como o rei Nabucodonosor ou entregue à vontade de seus inimigos. Então, meus queridos, vocês podem ver que as apostas são altas. O Senhor nos deu uma escolha para viver ou morrer. Vamos perseverar até que o Senhor nos liberte da oração. Ele disse claramente: 2 semanas. E este domingo, 27, foi o final da primeira semana. No próximo domingo, dia 3, o final da segunda semana. O tempo é crítico. Senhor, você tem algo a acrescentar? Claire, tanto depende da oração. Eu sei que você está tendo dificuldades com a abstinência e eu quero que você a deixe de lado agora. Sua saúde é tal que você não pode viver sob o estresse de desistir de alguns alimentos. Quando você pode, ok. Mas quando você não pode, eu não te condeno, como os demônios estão atormentando você, a ponto de não poder se aproximar de mim em oração. Eu conheço o seu quadro muito melhor do que você. Eu conheço a dor e a pressão com que você vive, e embora seja um grande presente para mim quando você intencionalmente se priva, você não é a Ana no templo em Jerusalém do século I a.C. Você é Claire em uma sociedade em decadência, servindo-me com todas as suas forças, sem saber quando tudo vai acabar. Eu te dou mais força para o seu trabalho, mas é melhor para você que eu não lhe dê a graça para feitos extravagantes de jejum e abnegação. Eu sei que você gostaria que você fosse assim, mas isso pode levar a um agravante caso de orgulho do que o que você já está lidando. Sim, eu tenho um caso ruim de orgulho. E essa nota, continuou ele, não há nada mais nocivo para mim do que o julgamento dos outros e um espírito severo. Isso certamente levará a um estado de não ser capaz de me ver. Então, obrigado, minha querida, por ver a si mesma
e seu pecado tão claramente. Agora, eu lhe pergunto, podemos começar de novo? Por favor, venha a mim, esperando ver e me ouvir claramente, minha pequena. Depois que ele disse isso, soltei um suspiro profundo. Obrigado, Senhor. Os últimos 4 dias foram muito difíceis, moradores do coração. Eu ia fazer uma segunda mensagem sobre isso, mas ele falou sobre isso agora. Então, vou compartilhar com vocês o que eu tenho passado. Entrei no orgulho e no julgamento e o Senhor permitiu que eu falhasse em outras áreas. No primeiro dia em que jejuei, o Senhor me deu o dom da oração de parto e me senti tão bem com isso. No segundo dia, não consegui me conectar. E desde então, tive alguns dias muito planos, onde eu simplesmente não sentia o Senhor ou o fardo de orar. Eu orei mesmo assim, mas não com um coração apaixonado. Então, o Senhor gentilmente permitiu que eu visse meu orgulho em julgar os outros. Impaciência e orgulho, olhando para as falhas e erros dos outros como se eu não tivesse nenhum. Eu sabia que algo parecia errado quando entrei em um estado crítico e comecei a reclamar sobre isso e aquilo, e eu podia sentir o fermento do orgulho me levantando, como se eu fosse nomeado juiz sobre eles. Parecia muito feio e comecei a me arrepender, pelo menos em minha mente. Mas meu coração não se entristeceu como deveria, e isso me incomodou muito. Eu senti falta do Senhor. Ele não estava muito presente para mim há dias, e eu sabia que não estava em um bom lugar. Então comecei a ter uma oposição monumental ao jejum e à oração. E fiquei tão fraca e desorientada que tive que comer, e não apenas comida regular. Eu tinha que ter algo que tivesse um gosto bom. Eu acabei de descer de lá. Então, se algum de vocês está sofrendo das mesmas coisas, por favor, não se abata. Entenda que falhar na abstinência ideal é também um sofrimento muito humilhante. Mas há outra perspectiva, queridos. Quando o Senhor se esconde, sofremos. E isso é muito legítimo e verdadeiramente uma cruz por direito próprio. Jesus continuou. Então, a oração e qualquer abstinência que você possa me oferecer, eu aceito com gratidão. Meus queridos, se vocês falharem em seus jejuns ou abstinências, se arrependam. Peça mais graça. Segure-se novamente e continue. E verifique seu coração para ver se há algum pecado não reconhecido que está abrindo a porta para uma queda. Não fique muito ansioso. Não há nada que os demônios gostariam mais do que ver você desistir de orar e jejuar completamente porque você falhou. E então eles tentariam mandar você para um espiral descendente de se esconder e se afastar de mim. Não deixe isso acontecer. Se você tiver falhado, volte a se levantar. Arrependa-se, peça por uma nova força e perceba que você não é um gigante espiritual. Muitos cristãos caíram em desgraça porque tentaram ser grandes demais para suas calças. E não queriam se contentar com uma segunda melhor oferta, mesmo que eu honre cada esforço que você faz em meu nome. Eu prezo isso. Eu amo cada um de vocês tão ternamente e saboreio a doce fragrância do sacrifício feito voluntariamente de seus corações. Claire, você tem algo a dizer? Obrigado, Senhor. Tenho que dizer que, se não pudermos oferecer os jejuns que queremos, tenha em mente que o Senhor permite inconveniências e confusão que causam extrema tensão. E esta é uma oferta de jejum aceitável quando oferecida em espírito de mansidão e submissão ao que Ele permite. Por exemplo, tive uma bagunça terrível para limpar no SoundCloud por causa de certos erros que cometi.
e minhas músicas mais importantes ainda não haviam sido postadas. Isso me deu uma dor de cabeça o dia inteiro, até de noite. E o que é pior, ocupou todo o tempo que eu poderia ser usado na música naquele dia. Quando percebi que isso era permitido, como uma oferta de jejum, fiquei calma e me entreguei a isso. E a única tensão que restava era separar músicas e colocá-las em seus lugares certos. No final, foi culpa minha, porque eu não tinha preparado as listas corretamente. Jesus continuou: Meu povo, quando você aceita circunstâncias adversas que estão fora de seu controle em um espírito de mansidão e submissão à minha vontade, você me glorifica pelo seu amor e paciência? A humildade tem muitas camadas, e à medida que você cresce no meu espírito, você descobrirá que eu o exercito em incontáveis provações para mostrar o que há de melhor em você. Então, não fique cansado com as coisas parecerem impossivelmente complicadas. Dê um passo atrás, respire fundo e me pergunte: Senhor, o que você está fazendo aqui? Como posso cooperar com você? O mundo questionará sua sanidade em tais momentos, mas eventualmente chegará à conclusão de que você é diferente porque eu vivo em você. Eles saberão que você é cristão pelo seu amor. Agora, sobre as mudanças em seu governo, tão pouco está sendo mostrado para você e muito está acontecendo. Isso é deliberado porque a maioria não poderia lidar com a verdade. Mas para você que segue de perto para mim, e para aqueles que receberam a tarefa de informar você, há muita verdade a ser revelada se você ouvir com muito cuidado. Seu presidente fez o que nenhum outro presidente ou líder mundial jamais fez. Não porque ele é brilhante, mas porque você está orando. Há muita preocupação com seu temperamento, porque os grandes governantes caem no orgulho facilmente. As armadilhas são colocadas aos pés daqueles que estão prestes a ter uma vitória impressionante. É por isso que você está orando. Eu estou com Donald e eu o amo muito. Eu entendo totalmente de onde ele vem, mas ele não entende de onde eu venho. Ele não entende porque eu coloco os pobres nesta terra. Ele não entende isso. Seu nascimento privilegiado foi um presente de mim. Ele não entende verdadeiramente porque as pessoas falham. O treinamento ideal para ele seria acompanhar Sherry pelas ruas de Nova York e sentar e aprender e viver com os desabrigados e ouvir suas histórias e ser capaz de ver como eles foram destruídos por dentro, imobilizados pela depressão. E não tem mais nada, nem mesmo uma onça de motivação. Agora, com apenas um pensamento em minha mente, eu poderia fazê-lo ficar imobilizado pela depressão. Então ele teria um vislumbre do que tantos sofrem neste mundo. Mas isso agora ele não entende. E tem tolerância zero para perdedores. Então o Senhor fez algo diferente. Ele começou a falar com o presidente. Eu não tenho ideia se ele vai conseguir isso ou não, mas isso é o que ele tinha a dizer. Donald, não me force a tirar minha mão de você. Estude minha vida. Imite minha mansidão. Faça as bem-aventuranças seu credo diário. Observe como eu estava diante dos governantes. Vocês estão acostumados a aplaudir e honrar os grandes por suas realizações. Isso está em contraste direto comigo,
que aplaudo a simplicidade da vida e a pequenez dos pobres e doentios. Eles têm tempo para mim, e eles têm um coração para mim que os ricos não têm. Eu experimentei o sofrimento deles e entrei em seus corações, morando lá com eles. Eu vi a criação deles e o constante ferimento de espírito que eles sofreram em circunstâncias totalmente fora de seu controle. Eu vivi com os leprosos e enxuguei suas lágrimas. Eu conhecia a desolação da prostituta e seu desejo de amor e respeito. Eu me fiz sob a forma de fraqueza humana para poder experimentar em primeira mão as provações que sofreram. Eu não estou dando desculpa para os preguiçosos. Estou abrindo corações para que você possa entender os pobres que você sempre terá com você. E eles servem uma função muito importante em suas vidas. A vida é difícil e você tem dentro de seus meios como remover alguns dos encargos mais prementes dos pobres. Donald, o que quer que você faça com eles, você fez para mim. Você está perigosamente perto de perder tudo que você ganhou através da presunção. Tudo que você tem e realizou foi permitido por mim. Nada do que você tem, nem seu intelecto, nem mesmo a sua saúde é sua. Tudo é um presente de mim, com o qual você se deu bem. Mas o orgulho provoca uma queda, e no seu momento de maior vitória, você é o mais vulnerável. Permita-me abrir sua Bíblia aleatoriamente e ler o que eu coloco diante de você nas entrelinhas. Ela se aplicará a você de alguma forma. Alerta e espere que eu fale com você pessoalmente. A vida de Moisés e seu final são um material muito bom para você. A minha palavra é uma lâmpada para os vossos pés e uma luz para o vosso caminho. Salmos 119, 105 ao 112. Por meio disto, você descobrirá a mim, como eu me sinto e penso. Você apreenderá compaixão e mansidão. Você cuidará adequadamente dos pobres e pisoteados. E eu, por sua vez, vou sustentá-lo e protegê-lo. Bem-aventurado aquele que cuida dos pobres. O Senhor o livrará no dia da angústia. O Senhor o protegerá e preservará. Ele o abençoará na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos. Salmos 41, versículo 1 e 2. E finalmente, não tome o crédito por suas vitórias. Elas pertencem a mim e a mim somente. Há milhões ao redor do mundo orando por você, Donald. É por isso que você teve vitórias sobrenaturais. Não é só sua habilidade que realizou muito. Você tem sido um excelente gerente daquilo que eu lhe dei, respondendo por 30% do seu sucesso. Os outros 70% pertencem ao exército de crentes. Alguns deles, deficientes e pobres, inspirados por mim para orar por você. Você e eu estamos fazendo isso juntos. Quero que você reconheça que em seu coração, sabendo que você não teria sobrevivido para inaugurar sem minha proteção sobrenatural, eu estou com você. Ande comigo em humildade, a humildade de Moisés, e contemple seu fim.